Paz e graça, povo de Deus. Ah, que pena, estamos chegando à nossa última lição desse trimestre, mas tenho certeza que muitos de nós aprendemos um pouco da palavra do Senhor, não é verdade? Parabenizo a vocês aí que são professores por ter chegado até o fim de mais uma lição, tá bom? Lição de número 13 do dia 30 de junho de 2024, lógico. Estou gravando essa aula no sábado. Você deve estar assistindo aí para poder dar aquela revisada, né? Algumas pessoas me falaram que era melhor se eu gravasse no meio da semana, mas eu acho que no meio da semana o estudo não fica tão fresco na mente como fica agora no sábado, tá bom? Se eu vou ver se a disponibilidade dos irmãos aí, se os irmãos não tiverem tanta disponibilidade de assistir no sábado, então eu coloco para a quinta-feira ou sexta. Mas vamos ajustando aí, tá bom? Então, a nossa lição de hoje tem por título A Cidade Celestial, né? E aí vai falar do tema que eu gosto muito, que é a escatologia. Lembrando a vocês que eu tenho um curso completo onde eu ensino a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo explicado, tá? O curso tem a duração de 2 anos aí no mínimo. Mas se o aluno for bom, em um ano ele consegue concluir o ensino da Bíblia. O detalhe é que você no final recebe um certificado comprovando que você fez um curso livre em teologia, um curso básico livre, tá bom? E o custo desse curso é R$ 60 mensais, tá bom? Online, do jeito que vocês estão fazendo aqui, tá certo? Só apertar o play e escutar, estudar onde quer que você esteja, com qualquer aparelho que você esteja, de forma dinâmica e rápida, tá certo? Lógico que é aprofundado, não é uma revista assim. A revista é muito simples, não dá para você entrar nos outros assuntos porque tem que continuar aquele estudo, mas a Bíblia explicada versículo por versículo lhe abre um norte aí, né? Lhe abre a sua mente abre, isso eu garanto, você vai conseguir aprender muito com a palavra do Senhor. Não porque sou eu que estou ensinando, mas porque eu tenho certeza que você será um aluno dedicado. Muita gente tem essa barreira de estudar pela internet, mas olha que bênção. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse a disponibilidade de gravar uma aula para que todo mundo pudesse escutar. O que ele não diria nesta aula, né? Então hoje nós temos a tecnologia, não dá mais para reclamar que não conhece a Bíblia, tá certo? E todo obreiro que se preze, ele precisa estudar a Bíblia, irmão. Nem sempre você tem tempo de estudar. Então você estuda com alguém que já chegou primeiro naquele conhecimento, tá certo? Sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. Nosso textuário está em Filipenses 3:20. E a verdade prática nos diz: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Que maravilha, né? Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. O apóstolo Paulo explica que nós não temos aqui morada física de nosso corpo celestial. Nós estamos aqui numa morada temporal. Em breve nós estaremos em casa, em corpo, alma e espírito, em outra dimensão. Aí está a leitura de Apocalipse 21, dos versículos 9 a 14 e do capítulo 22 a seguir até o versículo 5. Você tem que ler, né? Como sempre, de praxe, a leitura bíblica em classe. Os hinos sugeridos, você observa aí que eu particularmente só conheço aqui o 509 e o 614, né? O outro eu não conheço, mas você conhecendo deve cantar, né? Incentivar aos que estão ali na EBD a cantar junto contigo. Nosso comentário inicia-se do seguinte: os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Pedro fala isso. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai. Olha que coisa maravilhosa. Em nossa pátria celestial.
textual que nós lemos. Por isso estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado, todos com letra maiúscula aí, né? Em que desfrutaremos da presença de Deus e como as escrituras ensinam, como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda no final de nossa jornada cristã. Então, o pastor Osiel começa explicando que nós não temos aqui morada eterna e que o objetivo aqui é estudar o estado eterno do paraíso, né? O resgate de volta ao paraíso. Então, o tópico 1 é o paraíso eterno, sobre o que é o paraíso, o que é a cidade eterna e quando a eternidade começará. E a definição de paraíso que podemos mencionar é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando estava na cruz, o Senhor Jesus, né? O Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa foi prontamente cumprida quando, por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito para o Pai. Veja bem, a promessa que Jesus faz ao ladrão ali, né? Observe. Então veja, essa promessa foi cumprida, pois quando Jesus morre, o corpo de Jesus vai para a sepultura, né? Mas seu espírito volta para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Esse lugar é a expressão, né, de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse 2:7. E aí depois vem explicando sobre a cidade eterna. A cidade eterna, depois do julgamento final, após o milênio, Apocalipse 20, a terra, né, será purgada, né, purificada pelo meio do fogo. Pedro fala isso. Surgirá a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. João 14 ele fala isso. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que subsistirá, né? Substituirá, passará a ser uma nova cidade no lugar da antiga, que estava contaminada. Ele descerá diretamente dos céus, né? No caso, Cristo descerá com a cidade descerá do céu. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. Paulo fala isso, nós falamos isso nas aulas anteriores. E a eternidade começará, de acordo com o estudo de Apocalipse, né? Depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim, em que passaremos com Deus. Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra. E ao final deste período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. Aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, nova terra e a nova Jerusalém. Bom, aqui eu vou explicar para vocês, para não ficarem perdidos aí, não irem falar besteira na escola dominical, tá bom? Porque a doutrina do arrebatamento da igreja é uma doutrina já consolidada, né? A briga aí entre pré-tribulação, pós-tribulação, mid-tribulação, mês-tribulação é tudo besteira, tudo empulhação. Só pode haver um arrebatamento se houver um livramento.
Se Deus não vai livrar de nada, então não existe arrebatamento. Então não adianta brigar antes da tribulação, meio de tribulação, depois de tribulação. Só pode haver arrebatamento se for antes da tribulação. Entendeu? Só existe um arrebatamento porque é antes da grande tribulação. Ah, não, mas o texto diz isso, um texto diz aquilo. Meu irmão, você está se apegando a texto? A palavra do Senhor é um conjunto. Ah? O arrebatamento da igreja é uma doutrina. Não é um texto. É uma doutrina consolidada entre os apóstolos. Os apóstolos sabiam disso. Os pessoal que fica brigando na rede social aí sobre mid-tribulação, pós-tribulação, porque pegam textos isolados de Apocalipse, pegam um texto de Mateus 24 e não sabe que aquilo são profecias, algumas já cumpridas, outras cumpridas e outras cumprir-se-ão, porque as profecias têm 3 estados: cumpriram-se, cumprindo-se e cumprir-se-ão. E agora, como é que você sabe os que já cumpriram, os que estão cumprindo e que vão se cumprir? Porque muitas coisas são parecidas, tá? Então tem que tomar cuidado, prestar atenção na palavra para você entender. Jesus foi para os céus quando morre, sim ou não? Quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos e diz: olha, não fui ainda, mas estou indo, sim ou não? Então ele vai para o céu. Quando ele chega nos céus, ele se assenta à destra do Deus Todo-Poderoso. E aí ele fez uma promessa em João 14 que ele iria, mas ele iria preparar um lugar, porque na casa do Pai já tinha moradas. Então a cidade celestial já existe. No plano de Deus, é lógico. Ah, Emanuel, mas essa cidade existe lá em cima. Como é que ele vai colocar aqui embaixo? O jardim não existia lá em cima? Você já leu Isaías 14 e Ezequiel 28? Você já assistiu as aulas passadas, você viu onde o diabo morava. O diabo morava no jardim de Deus, no Éden. Então Deus chega, tira de cima, do jardim que existe em cima, e planta embaixo na terra. Que trabalho dá isso? É Deus, meu irmão. Plantou embaixo na terra. O paraíso, o terreno, o primeiro paraíso. E o homem caiu, pecou e foi destituído, e Deus tirou o paraíso da terra. Se não fisicamente, mas espiritualmente. E se ficou lá o lugar lá, o ambiente lá, beleza. E se ele quis recolher de volta? Que mal vai? Mas vai mal não, nenhum nisso. Ele plantou, ele tira. Ele coloca o homem no mundo, ele tira o homem do mundo. Entendeu? Então ele plantou o primeiro jardim. O homem, infelizmente, não quis. Insistido pela serpente, induzido pela serpente, ele pecou e caiu. Ali acaba a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Então o homem passa a ter consciência, entra em outra dispensação, em outro período de tempo. Dali para cá, todos nascem conscientes do pecado. Então todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Na saída do jardim, Deus colocou querubins ao lado direito e uma espada à frente. A espada sozinha, inflamada, na frente do jardim, para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não entre lá e viva eternamente em pecado. Aí surge Jesus explicando que o único caminho de volta para o jardim é ele. Em João 14:6. Quando ele explica, olha, eu estou indo para o Pai, você já conhece o Pai, já sabe o caminho. Um dos discípulos diz, eu não sei quem é o Pai, o outro diz, eu não conheço o caminho. E Jesus diz, eu estou o tempo todo convosco. E vocês não sabem quem é o Pai e não conhecem o caminho? Pois quem vê o Pai vê a mim, eu e o Pai somos um. Pelo menos pelas obras observe que eu sou junto com o Pai. E eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem. Ao Pai, eu não sei por mim. Então Jesus vai explicando que ele é o meio de retorno para o jardim. Os irmãos estão compreendendo? Então quando ele morre, na morte dele começa o processo de colocar-nos de volta em Deus. Enxertados nele nós já estamos em Cristo. Mas colocar de volta em Deus, religar. A palavra religião vem de religare ou religiare. Religar. E ele veio para reconciliar consigo mesmo o mundo. Então Deus estava em Jesus, operando através de Jesus, religando o homem consigo mesmo e preparando, agora Jesus está nos céus, o lugar onde nós vamos assentar.
A morada eterna de Deus é nos céus, também chamado de paraíso, seio de Abraão. O local não importa. O local, o nome do local não importa. É um estado, tá? Não é só um ambiente físico. Existe um ambiente físico, palpável, onde a Bíblia diz que nós andaremos, nós veremos, nós comeremos, nós falaremos. E aquele que vencer as bem-aventuranças que o pastor Ziel fala aqui, são as 7 bem-aventuranças de Apocalipse. Aquele que venceu, eu dou de comer. Aquele que venceu, eu dou de beber. Aquele que venceu, eu dou de vestir, sabe? E vai explicando as bem-aventuranças do Apocalipse. Então, esse espaço físico existe, mas é um estado de espírito. Um estado. O que é um estado? É uma outra forma de vida. Você vai passar desta morte, que aqui nós estamos mortos, para uma vida. Uma vida eterna com Deus, ou, se você escolher, uma vida eterna sem Deus. Então, saindo desta vida, Paulo diz isso, 1 Coríntios 15, 53 e 54, está aí a referência que o pastor Ziel colocou. Então, nós sairemos desta morte para a vida, tá? Então, Jesus escolhe um ambiente nesse espaço espiritual chamado céu, que nós vemos pela Bíblia que existem 3 espaços chamados céu. O primeiro céu onde Deus mora, chamado céus dos céus, céu dos céus, que é onde está o trono de Deus, inacessível aos seres humanos. E o segundo céu está o seio de Abraão, é onde as almas dos antigos até Jesus, até a morte de Jesus, estavam, chamado seio de Abraão. Então essas almas estavam nesse segundo céu, tá? Você percebe isso quando Jesus conta a história, não é uma parábola, é uma história entre o rico e Lázaro. E ele explica que está no meio, tá? Tem o abismo, o inferno, e no meio, entre o primeiro céu e o inferno, está o seio de Abraão. Porém, quando Jesus morre, ressuscita, em Apocalipse essas almas já aparecem debaixo do trono de Deus. Por quê? Porque diz a expressão, levou cativo o cativeiro. O que é um cativeiro? Um lugar onde a pessoa está presa, fechado. Então Jesus, quando ele morre, que ele ressuscita, ele toma a chave da morte do inferno. E aquele espaço que era limitado, chamado seio de Abraão, onde nós íamos para aquele espaço. Cativeiro aqui não tem a ver com prisão. Tem a ver com ambiente limitado. De limitações. Porque ninguém podia chegar até Deus sem Jesus. Você sabe disso. O caminho é Jesus. Então essas almas que morriam ficavam esperando nesse segundo céu, nesse espaço intermediário, no seio de Abraão, que é o espaço destinado aos filhos de Abraão, os filhos na fé, aqueles que receberam a promessa de Abraão. Só que Jesus vem com a graça. E quando ele ressuscita, ele tem o direito agora de carregar estas almas que venceram a sua vida de pecados, que aceitaram o dom de Deus da salvação, que creram na promessa de Abraão e na vinda de um futuro filho de Deus que viria. Tá? Todos morreram crendo que um dia seriam remidos dos seus pecados. E quem podia remir? Somente Deus. Não sabiam a forma ainda, até Isaías explicar que Deus viria na forma de um filho, e por isso ele é morto e esquartejado em praça pública por isto. Mas veja bem, quando Jesus ressuscita, aí Jesus leva cativo consigo, preso consigo, atrelado consigo, o cativeiro, no caso, este paraíso que havia entre os céus dos céus, o abismo e a terra, leva para debaixo do seio de Deus agora,
para debaixo do trono de Deus. Então as almas estão agora debaixo dos pés de Deus, aos pés de Deus, embaixo do trono de Deus. Tá? Deus está em cima, vamos colocar um lugar físico. Deus está em cima, sentado no trono, junto em espírito com o Filho, o Espírito Santo. O Filho sentado à direita, o Pai sentado no trono, aquela multidão de anjos, arcanjos, querubins, serafins, a arca. Você pode imaginar isso? A arca do tesouro, que é do testamento da aliança, os anciãos que representam as duas alianças, o Novo e o Antigo Testamento, os animais que foram feitos para adorar a Deus, enfim, aquela multidão de seres que Deus criou, e fora aqueles que o apóstolo Paulo disse que não ia revelar porque os homens não são dignos de conhecer aquilo que ele viu lá. Então, os céus, meu irmão, é um lugar animado, tá? O céu é um lugar onde você vai conhecer todo mundo, você vai saber de todo mundo. Ah, o céu nós vamos nos conhecer, se nós nos conhecemos aqui nessa terra podre, imagine lá. Então lá todos se conhecem, lá todos têm, por natureza espiritual agora, o dom de conhecimento, por assim dizer. Não vai precisar perguntar nada, porque nosso conhecimento será à vista da terra, né? Ilimitado. Lógico que coisas haverão sempre a mais, porque Deus é inacessível. Mas aquilo que ele quiser mostrar, ele mostra. Não teremos mais essa limitação de não poder ver o mundo espiritual. Não. Você vê que o mundo espiritual está aí, mas a gente não consegue ver. Lá não tem isso. Lá nós olhamos para alguém e nós sabemos quem foi aquela pessoa. Se aquele foi João, se aquele foi Pedro, o que é que ele fez em vida. Enfim, o que não haverá ali são lembranças de dores, sofrimentos, necessidade de choro. Mas qualquer lembrança que tivermos, aquilo será como refrigério, porque nós já chegamos lá. Sabe, digamos que você tem uma lembrança, lembre-se de quem você foi. Você não vai esquecer isso, tá? Você não vai entrar com amnésia no céu. Mas a sua lembrança de quem você foi, colocado no ponto da eternidade, e naquele gozo, aquela ciência agora de que você vai passar eternamente naquele lugar, aquela fração de tempo que você passou em terra, que você sofreu, aquilo será enxugado dos seus olhos, essas lágrimas. Entendeu a expressão agora? Enxugarem dos olhos as lágrimas. Por quê? Porque diante da eternidade com Deus, o que você viveu em terra, seja por 1 ano ou 120, que é o tempo de limitação, uma escala de eternidade, isso foi nada. Tá bom? Então, enxugará dos olhos todas as lágrimas. Saberá que valeu a pena. É como um jogador que ele dá seus dribles ali, se arrebenta tudo, mas no final ele faz o gol. Ele vai parar para ficar mexendo nas feridas ou ele vai comemorar o gol? Ele vai comemorar, mesmo ferido, porque o gozo dele ter feito o gol é muito maior do que as pancadas que ele recebeu. E diga-se de passagem, aquelas pancadas somente direcionaram ele para o gol, tá? Só para dar uma inferência aqui. Então, esse espaço maravilhoso que Deus faz, Deus coloca lá uma cidade que tem por nome dado a Nova Jerusalém. Existe uma Jerusalém embaixo, como existe um jardim embaixo, porque foi feito figura de cima. Tá? Existe agora uma Jerusalém no céu que vai substituir aquela Jerusalém terrena. Então o que acontece? Quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, e eu já expliquei que o arrebatamento da igreja é para que seja livrado da raiva que Deus está do homem, do mundo, a igreja seja livre dela. Tá? Então a grande tribulação é um período em que a terra passará em 7 anos de dores, 7 anos de sofrimento, 7 anos de catástrofes, isso provenientes de Deus. Não são essas catástrofes que tem aí, o fim do mundo, porque o mar, porque as ondas, porque, meu irmão, isso aí é nada.
Isso aí é a natureza, coisa comum que sempre aconteceu. Ah, não, porque seres humanos estão assim. Os seres humanos sempre estiveram assim, ruim. Só vai mudando de estratégia, mas isso aí sempre existiu, tá? Agora, haverá um dia em que Deus, proveniente da sua vontade eterna, ele enviará sobre o mundo um período de dores, de sofrimentos, tá? De 7 anos. E esses 7 anos serão realmente de pragas enviadas por Deus. Pragas e permissões. Mas a igreja do Senhor será livrada, porque a promessa é essa. Veja Efésios 5, Paulo diz que a noiva do Cordeiro ela tem que ser entregada a Deus, esposa, imaculada, pura, santificada, limpa e adornada. Isso quer dizer que a esposa de Deus não pode passar pela grande tribulação, senão ela será maculada. Porque a grande tribulação é para os filhos da desobediência. João 3,36. Nós já temos o filho. Então nós temos direito da vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. É isso que está escrito. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que nós não fomos destinados para a ira. 1 Tessalonicenses 2. Nós não fomos destinados para a ira. Pedro diz que Deus sabe guardar aqueles que são justos e castigar os ímpios. Opa, peraí. Se Deus sabe guardar os justos e castigar os ímpios, então o Salmo 91 está falando sobre o arrebatamento da igreja. Porque tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei. Poluei no alto retiro, glorificarei, dali a mudança de dias, tá? Dá um nome novo, uma mudança. Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Veja que ele vai mostrando que os justos serão livrados. De Gênesis a Apocalipse você vai ver isso. Aí os debates teológicos aí que existem nos podcasts, que isso não é debate teológico, isso aí é conversa fiada. Você vê pessoas tentando defender uma coisa que não existe. Não, é porque a igreja de Deus nunca foi livrada. Porque a igreja de Deus sempre passou pelos coliseus, pelas covas dos leões, pelas mortes, por isto, pelas fomes, por não sei o que, porque sofreram no Novo Testamento, porque a igreja sofreu, e hoje Deus não vai livrar, porque seria injusto, que não sei o que. Que conversa fiada é essa, rapaz? O que a igreja sofreu com Roma ou com qualquer outro movimento aí demoníaco foi ação humana ou ação demoníaca ou permissão de Deus. Não foi praga que Deus mandou contra o ímpio. Tá? No dia das pragas contra os ímpios, a igreja não estará aqui. Haja visto em Lucas 17, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, grave aí para você ler em sua casa e você ficar mais feliz ainda com o que eu estou lhe dizendo. É que o próprio Deus em Cristo, ele explica o seguinte: Jesus é quem diz, não é Paulo, não é Pedro, não é Timóteo, não é João, não é Lamartine Pozella, não é Rodrigo Silva, tá? Não é Hernandes Dias Lopes, não é Augusto Nicodemo, não é ninguém desse povo aí que se mete a tentar explicar o que Deus não quer que seja explicado. Distorcem a palavra para o seu bel prazer, né? Lógico, a maioria calvinista, né? Tinha que sair o que disso aí? De um louco como Calvino. Então veja bem. Aparece ali Jesus dizendo: olha, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Aí faça o corte do que aconteceu no dia de Noé, no dia de Ló, você vai ver. Degradação da família, destruição, lesbianismo, homossexualismo, a corrupção humana, aquela coisa ali. Isso já acontece desde os tempos de Noé. Veja o que Jesus está dizendo. A vinda de Cristo será um dia comum, como sempre existiu. Existiu Sodoma e Gomorra, existiu no dia de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Isso já aconteceu hoje. Alguém já comeu, já bebeu, já dormiu, já se deu em casamento. Outros já estão fornicando, outros já estão pelo mundo.
a corrupção, alguém já está recebendo propina essa hora, enfim. O mundo é isso, tá? É comum isso acontecer, até que veio o Filho do Homem, quer dizer, quando todo mundo estava despercebido. Mas veja, e assim que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos quanto quem estava dentro da arca. Entrou água na arca? Não. E o próprio autor dos Hebreus explica que a arca era o símbolo de Cristo. Cristo é nossa arca, irmão. Então como é que Cristo é nossa arca? Ele promete nos levar para casa e no dia da grande tribulação nós estamos aqui ainda. Fazendo o que aqui, irmão? Se a promessa nós irmos para casa, nós vamos para casa pelo sangue de Cristo, pela graça em Cristo, pelo livramento em Cristo, pela confiança de que Ele preparou lugar para nós morarmos com Ele. Mas se nós vamos passar pelo mesmo juízo que o mundo passa, então onde está Cristo? Valeu a pena a minha justificação? Valeu a pena Jesus ter morrido na cruz do Calvário? Como é que é isso aí? Não dá para explicar isso aí, não é? Porque se Cristo morreu para livrar os justos e condenar os ímpios, a grande tribulação é uma provação contra o ímpio, para que ele tenha agora colocado em pauta o que Deus colocou em Deuteronômio 28, a bênção e a maldição, para ele escolher. Agora a salvação dele será por obras, não é mais por fé. A fé é para quem foi arrebatado, ser fiel até o fim. Esta é a fé. É você esperar a vinda de Cristo em glória, o corpo transformado. Mas quem fica para a grande tribulação são justamente os que rejeitaram Cristo, porque ele veio para o que era seu. O seu rejeitou, tá? Então agora este povo que rejeitou, o povo judeu que rejeitou, encontrará-se com Cristo, mas sofrendo as penalidades primeiro. Então a igreja será livrada, tá? Só para ficar claro. A igreja não passa por grande tribulação, tá bom? Nós, crentes pentecostais, acreditamos piamente nisto. E essa é a fé que existe, biblicamente falando. O resto é conversa fiada, é doutrina de demônio, é coisa de Satanás. Tá? Não fique por aí assistindo podcast, botando sua salvação em dúvida, porque você vai rodar a cara também. Você vai voltar para a lama, para o atoleiro, e daqui uns dias está você aí desviado, não acreditando mais na vinda de Cristo, comendo, bebendo e farreando. Porque esse é o objetivo do diabo, é esse. É trazer debates que não existem na Bíblia, que nenhum dos apóstolos ousaram debater, porque isso já estava físico. Eu venho e levo vocês para casa, para que onde eu estiver, estejam vós também. Quer dizer que Cristo está na glória, enviando as pragas para a terra, e a igreja está aqui na terra. Gente, quando é que a gente vai chegar em casa? Depois de 7 anos de grande tribulação? Só para você ter uma ideia, durante a grande tribulação, a morte será tirada da terra por 5 meses. Mas a igreja já venceu a morte, porque a nossa vida é Cristo. Como é que a igreja já venceu a morte? E agora a morte será tirada de nós que ficarmos na grande tribulação, sendo igreja? Então Cristo não venceu a morte por nós? Por que agora eu tenho que passar por esse teste da morte de novo? Se eu já morri com Cristo na cruz do Calvário. Se Cristo é a minha vida, por que eu tenho que passar por esse processo que Jesus passou? De vencer a morte? Não. Esse processo de passar esses 5 anos de provações sem morrer é destinado àqueles que não aceitaram a vida. Porque a vida só existe numa pessoa, em Cristo Jesus. Então essas provações que vêm, não é sentido de provar, testar a fé do povo. Provação que vem sobre a terra é no sentido de penalidade, de julgamento, indício de um julgamento. E Deus é tão maravilhoso que não destrói tudo. Vai cortando aos pontos para que o homem ainda possa se arrepender. E os irmãos sabem que milhares ainda não vão se arrepender. Mas só para você ter uma ideia. No ponto 3, ponto 2 e ponto 1 aí. O arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Tá? Isso é arrebatar, é tirar com força. É arrancar. É uma águia, o que a águia faz com sua presa. Puxar de vez, sem que ele perceba. Tá bom? Então nós seremos arrancados daqui, tirados daqui. E no dia do arrebatamento da igreja, que pode ser hoje, agora, essa aula pode ser que nem termine.
aqueles que morreram e foram enterrados ressuscitarão primeiro. Isso rápido, coisa de segundos. Para que o corpo dele seja transformado, tá? A alma que Cristo vem trazendo, que as nossas almas estão com Cristo, né? Quando a pessoa morre, nós nos encontramos com Cristo no paraíso, certo? Então, aqui eis o mistério, porque se esse povo fala sobre a grande tribulação, o arrebatamento depois da grande tribulação, eu digo, beleza, e essa ressurreição, quando é? Aí fica o ponto, né? Tá entendendo a situação? Então, a igreja vai passar pela grande tribulação. E quem morreu? Também na igreja? Por que ele é livre e eu não? Não é estranho? Porque nós dois somos igreja. Nós dois seremos transformados no mesmo momento. Quer dizer que eu vivo passarei pela grande tribulação para provar minha fé. E o morto está livre. Então é melhor morrer? Como é que é isso? Não é estranho? Só para você tomar um choque de consciência. Tá? Presta atenção, irmão. Crente não acredita nessas empulhações que existem por aí, não. Nós acreditamos que Jesus vem hoje. A igreja começou evangelizando a vinda de Cristo hoje. Você já está em grande tribulação? Não. Como é que a vinda de Cristo é depois da grande tribulação se eu aprego que Jesus vem hoje? Ou a grande tribulação foi a pandemia? Já passou? Já passou 2 anos. Tem mais 5 pela frente? É isso? Quer dizer? Quer dizer, é cada coisa que não encaixa, irmão. E eu sei lá, fica um monte de gente analfabeto espiritual discutindo besteira. Que com uma pergunta dessa você destrói todo argumento. Tá? Então o crente tem que ser inteligente, irmão. Principalmente o crente pentecostal, que é tido como crente burro. Aqui não tem burro não, irmão. Tá? Nós estamos aqui iluminados pelo Espírito Santo. Vocês são quadrados, que vocês... Não, isso aí, essa discussão já foi batida. Batida por quem? Quantos livros você escreveu? Quantas discussões você teve em salas teológicas? Quantas obras você escreveu acerca desse assunto? Quantas teses de mestrados? Não, porque eu assisti lá, fulano de tal... Meu irmão, você assistiu um vídeo e desconstruiu 2024 anos de história bíblica. Isso é doutrina de demônio, irmão. Um crente abalizado na fé em Cristo, ele um dia será como um monte de Sião que não se abala, permanece para sempre. Então, para pontuarmos nossa aula de hoje, tá? Que eu quero encerrar já, é o seguinte: nós iremos para o paraíso, mas esse paraíso agora não está mais ali entre os céus, dos céus e o abismo. Agora está debaixo do trono de Deus. Então nós iremos para lá. Nós estaremos lá. Só que quando Cristo vier buscar a sua igreja, quem está ouvindo ainda diga amém, nós seremos levados para o céu, sim ou não? Quando nós chegarmos no céu, glória seja dada em nome de Jesus, nós entraremos em outro estado espiritual. Quando chegarmos lá, nós, igreja, que formos arrebatados juntamente com os que morreram, transformado nosso corpo, entraremos nas mansões celestiais. Mas antes da entrada, terá a coroação, que é o galardão. É uma coisa chamada bema. Bema é um pódio, um púlpito. Este bema estará ali. E nós estaremos em cima daquele púlpito, diante de Deus, do Cristo, tá? Chamado Tribunal de Cristo. Não confunda com o tribunal que a gente vai falar no próximo tópico. Juízo do trono branco. Tribunal de Deus. Julgamento dos mortos. Não é esse. Esse julgamento aqui é o tribunal de Cristo. É para aqueles que foram salvos em Cristo e que receberão o pagamento pelos seus trabalhos prestados. Entrará no reino. Vinde a mim, benditos, meu Pai, possui por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Entrará no reino, porque eu tive fome, tive sede, tive nu, trabalho. Veja, o de trono branco é julgamento e condenação. Aqui não, aqui a igreja não está sendo condenada nem julgada por nada, a não ser pelas obras, tá certo? Então, as obras serão aquilo que Deus vai nos observar.
e as obras que você fez em palha, em feno, em ouro, em prata. O que prestou vai passar, o que não prestou, tchau, você não recebe nada por aquilo. Mas nós estaremos diante de Cristo ali para receber o galardão. Tá certo? Antes de entrarmos nas mansões celestiais. E nós já entraremos glorificados. Olha que coisa linda. Coroados, cada um com seus galardões. Enquanto isso, a porta da graça se fecha e a terra começará o período de 7 anos de grande tribulação. E nós estaremos, aqui não é sobre a grande tribulação, mas estou pontuando para você ter uma ideia. E nós entraremos no gozo eterno com Cristo. Ali nós inauguraremos a Nova Jerusalém, essa cidade que foi projetada para os filhos de Deus morar. Inauguraremos a Nova Jerusalém, ali terá a ceia, a boda do Cordeiro, ali nós cantaremos, nós louvaremos, nós adoraremos, nós tomaremos do suco da vide com Cristo, veremos Deus face a face, seremos honrados, né? Aplaudidos. Enfim, nós estaremos no mundo, nos reconheceremos, tá? E o ponto é este: depois que terminar a coroação, esse tempo de 7 anos, esse gozo de 7 anos, é quando cessa a grande tribulação na terra, tá? Cessou a grande tribulação na terra, aí Cristo virá. Aí agora está escrito: e todo olho verá. Agora Cristo retornará. É a segunda vinda em glória. Nesta primeira vinda de Cristo, que ele veio em carne, ele morreu e ressuscitou e foi para o céu, tá? Onde está sentado com Deus. Na primeira fase da segunda vinda, ele não bota os pés na terra, ele fica nas nuvens. Assim como vocês viram esse Jesus subir nas nuvens, lembra? Lucas 24, Atos 1. Verei também ele descer. Quem viu ali? Foi o mundo ou foi os discípulos? A promessa é para quem? Vós vereis. Jesus tira o povo da cidade e leva para Betânia. Não a aldeia, é uma cidade chamada Betânia. Significa dores, lugar de dores, né? Casa de amargura, amargas, tâmaras. Ele leva o povo para lá e sobe. E os anjos dizem: vocês estão olhando para o céu por quê? Ele vai voltar do mesmo jeito. Vocês verão, a igreja verá. Então, essa segunda vinda de Cristo, a primeira fase, é só para a igreja. Diga amém. Glória a Deus. E nuvens. Glória a Deus. E nós seremos arrebatados. Entraremos. Mas, quando terminar os 7 anos, ele virá junto conosco. Agora nós já viremos com ele glorificados, coroados e com especificações dos reinos onde vamos trabalhar. Agora nós vamos trabalhar para o reino. Quando Cristo vier em glória e nós com ele, anjos, arcanjos, querubins, serafins, cavalos brancos, sabe, toda aquela comitiva angelical, milhares de milhares, milhões de milhões, bilhões de bilhões. Quando Cristo chegar na terra, a terra vai estar toda devastada, aquela destruição total. Quando nós entrarmos na atmosfera, essa terra será transformada, disse Pedro, como que pelo fogo. E aí eu te explico depois numa aula sobre a grande tribulação que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Como é que isso vai acontecer? Enfim, Jesus vem, este mundo é transformado, tá? Durante esses 7 anos é o tempo de purificação, irmão. Tá? Os vulcões em erupção, o mundo em caos, sabe? Guerras e tribulação e tal. Então esse mundo será transformado. Quando Cristo vier em glória, aí o tempo para. E começa o período de 1000 anos, chamado de milênio, que está escrito aí na sua tela, na sua revista. E nós viremos com ele para governar junto com ele durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos, Satanás é preso com todas as suas ações. Não haverá ação demoníaca nenhuma, nem dele, nem de nenhum dos demônios. Porque Cristo virá para o mundo para governar por 1000 anos, para contar a sua história, para que o mundo inteiro perceba quem foi Cristo, o que aconteceu. E será um período glorioso. Só que como é que ele desce? Ele desce com aquela cidade que está lá em cima, chamada Nova Jerusalém,
e nós desceremos com ele, e ele vai colocar essa nova Jerusalém, disse João, e vi descer do céu. Vai colocar nessa Jerusalém antiga que tem aí, nessa velha Jerusalém, e quando ele colocar sobre aquele lugar, este período de 1000 anos começa, como eu falei para vocês. A morte é presa, já não existe, né? As pessoas já não terão mais aquela morte, aquela mortandade, aquela dor, né, da morte. Lógico que ainda não é o estado eterno, né? Não é o estado eterno ainda. A pessoa vai se desfazer, né? Mas não aparece a expressão morte, é se desfazer, quer dizer, chegou um período muito longo de vida, 1000 anos é pouco tempo. Então ele se desfará, né? Desintegrará o corpo, né? Mas não aquela dor de morte, aquele sentimento de amargura, não, porque Cristo está ali, Deus estará ali, o Espírito Santo estará ali. Então haverá um avivamento tremendo sobre toda a terra, e Cristo governará por 1000 anos juntamente conosco, e cada um de nós terá uma função ali naquele reino, e será maravilhoso. E aí entra aquela questão, Noel, mas os testemunhos de Jeová dizem que só haverá 144 mil salvos. Meu amigo, 144 mil salvos haverão sobre Israel. Deus escolhe 144 mil, tá?